Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura, para a nossa Lectio Divina, para os nossos 150 dias com 150 salmos. Tem sido aí o início de uma jornada maravilhosa, tem sido muito bom, pelo menos para mim, esse tempo com o Senhor, esse tempo com a palavra, e aprendendo um pouco mais sobre essa prática da Lectio Divina na prática, né? Aprender a prática na prática, fazendo, né? Realmente colocando isso em prática dentro do texto, observando, né, a maneira de se fazer para que isso realmente vá fluindo. E é uma maneira muito boa de nós termos um tempo de devocional, né, de termos um tempo com o Senhor, principalmente no que diz respeito à contemplação, porque a gente costuma ler, orar, às vezes até meditar, e aí levantar e sair embora, sem ter esse tempo de contemplação, né? De aguardar uma resposta, uma palavra, uma direção, um conselho da parte do Senhor para nós, né? Esse talvez seja o mais difícil. Tem sido mais difícil para mim, por conta da gente estar acostumada, né? Sem essa parte no nosso devocional, de achar que só a leitura, só a meditação, só a oração já era o suficiente, mas a gente vai adquirindo então esse conhecimento e entendendo que a gente precisa ter esse tempo de contemplação. E como isso é valioso e como isso é precioso. Vamos lá? Salmos de número 8, ok? Nós vamos seguir aqui e vamos com a leitura então. O texto diz assim: Ó Senhor, nosso Deus, teu nome majestoso enche a terra. Tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força. Assim calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E, no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo o que criaste e puseste sob a autoridade deles todas as coisas. Os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor nosso Deus, teu nome majestoso enche a terra. Vamos para a leitura? Ó Senhor nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força. Assim calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E, no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo o que criaste, e puseste sob a autoridade deles todas as coisas. Os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Vamos para a leitura mais uma vez? Que texto maravilhoso, né? Que texto lindo. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força. Assim calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E, no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo o que criaste e puseste sob a autoridade deles todas as coisas.
os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Salmista Davi, ele está literalmente engrandecendo, dando honras e glórias àquele que criou todas as coisas. Literalmente louvando o nome desse Deus que é todo-poderoso. Ele está literalmente engrandecendo toda a criação e dizendo que através de toda essa criação, que é perfeita e maravilhosa, existe um Criador que é acima de todas as coisas, mas que se importa conosco. Então ele começa fazendo esse trocadilho, que acho que a primeira vez que eu li, eu até li errado. Ele diz, ó Senhor, nosso Senhor. E ele termina, né, do mesmo jeito. Ó Senhor, nosso Senhor. Teu nome majestoso enche a terra. Ele termina, né, o salmo com isso. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Engrandecer a Deus, né? Falar o nome de Deus devia ser realmente uma prática extremamente poderosa. Infelizmente, essa prática ela foi perdida porque como o homem entendeu que o pecado, né, estava estabelecido sobre a terra a partir da queda do homem e provavelmente muito mais lá na frente, decidiu se parar de falar o nome de Deus em vão. Então, o tetagrama, né, que todo mundo aí tenta decifrar como é que ele era dito, como é que ele era pronunciado, foi extinguido da fala, né, dos israelitas e aí, consequentemente, da humanidade, né? Eles pararam de pronunciar as 4 letras, o nome santo de Deus, e isso fez com que nós não tivéssemos essa possibilidade hoje. Mas graças a Deus que isso não faz tanta diferença quando compreendemos quem é esse Deus, qual é a sua real importância, soberania, majestade, né, o domínio sobre todas as coisas, quando ele é o nosso Pai, quando ele é o nosso Senhor, quando ele é o nosso Salvador. O nome dele, literalmente, o tetragrama, pouco importa, porque o mais importante é esse temor, é esse amor, essa devoção, é esse entendimento que vai sendo adquirido e vai reinando sobre a nossa vida, né? Então, quando o salmista está dizendo, ele usa Senhor aqui, ao invés do nome, né, de Deus, ele vai falando Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Davi sabia o nome do Senhor? Não sei, não sabemos, mas se não sabia, entendia exatamente como nós. O nome dele é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. O nome desse Deus, quando ele é clamado, quando ele é invocado, ele atrai todo o poder sobre a nossa vida, todo o poder sobre a terra. E isso é muito importante quando nós compreendemos. E muito mais, quando nós então sabemos levantar a nossa voz e exaltá-lo e dar honra a ele sobre todas as coisas. Aí ele vai dizer aqui no versículo 2 algo bem interessante. Ele diz assim: tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem a tua força, assim calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. Eu acredito que quando o salmista ele vai falar sobre crianças e bebês, ele vai falar sobre essa questão de como a soberania de Deus ultrapassa gerações, né? Como quando parece tudo estar terminado, tudo estar acabado, Deus renasce através de cada criança, de cada bebê, de cada recém-nascido. E isso demonstra a glória de Deus. Alguns salmos vão falar sobre isso, a gente vai chegar lá, sobre essa formação de um bebê no ventre da sua mãe, sobre como aquele embrião, como aquela ainda informe, né? Aquele embrião ainda totalmente informe se torna nessa criança, nesse bebê que após 9 meses vai nascer. Gente,
Se o nascimento de um bebê, se uma criança não nos mostra o caráter de renovação de Deus, o caráter de soberania de Deus sobre a terra, o caráter de possibilidade de criar do nada algo tão lindo, tão poderoso. Então, eu não sei, toda a natureza, né? Davi está falando nesse salmo, toda a natureza, ela proclama a glória de Deus, proclama a presença de Deus. Essa glória é representada pela presença, né? Então, tudo que a gente olha na natureza e no ser humano e consegue então olhar e dizer isso vem de Deus. Isso é a imagem e semelhança de Deus quando olhamos para o nosso próximo. Então conseguimos dar glória a quem realmente merece glória. E ele está dizendo que quando os inimigos se levantam para tentar destruir as nossas vidas, Deus vem com renovação, com novos nascimentos, com crianças e bebês que vão declarar a sua glória. Me vem à mente agora justamente bebês que fizeram toda a diferença, né, na história, como Isaac, como o próprio Ismael também, né, Moisés, né, fez toda a diferença como um bebê, Samuel com Ana fez diferença como bebê, Davi, com certeza, quando aquele bebê nasce, o céu deve ter estremecido realmente com o entendimento do que seria a vida de Davi, né? E o próprio Cristo, aquele bebê na manjedoura, como isso põe os inimigos de Deus em oposição. Ele diz, né? Calaste os teus inimigos e todos que a ti se opõem. Os nossos inimigos, principalmente espirituais, são colocados em oposição quando uma criança nasce com um propósito divino sobre a sua vida, com um propósito totalmente divino mesmo, né? Com propósitos definidos pelo próprio Senhor a respeito de uma vida de santidade, a respeito de uma vida de batalha espiritual, a respeito de uma vida que vai depor o pecado, né? Que vai contra o pecado da nação, contra o pecado da humanidade. Então a gente sabe que quando um bebê nasce e ele tem então esse propósito no seu DNA, os inimigos de Deus serão totalmente calados, serão postos em fuga, né? Serão oponentes daquela criança que vai nascer. Lindo Davi lembrar disso, né? De como isso é poderoso. E ele vai dizer assim: quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, eu pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? Davi faz uma reflexão até filosófica nesse caso, né? Aquela grande questão da humanidade, né? Quem é esse Deus, né? Por que que ele se importa com um simples mortal aqui na Terra, né? Eu aqui na minha cidade, na minha casa, sendo que a Terra na verdade, a, toda a natureza, né? Ou muito mais do que isso, ele vai falar sobre os céus, as galáxias, né? Era essa palavra que eu estava procurando aqui. Quando eu olho para as galáxias, quando eu olho para toda a imensidão dos céus, né? E do mar e de tudo que existe nessa terra, a gente se vê realmente como uma pequena formiga em meio a tudo isso, né? Como uma pulga em meio a tudo isso. Mas eu quero te dizer que não, nós não somos formigas, nós não somos pulgas, nós somos filhos. E Deus sempre desejou, realmente, desde o Éden, essa grande família de filhos parecidos com Ele. Por um momento, infelizmente, nós não estamos tão parecidos com Ele. Alguns têm buscado mais essa aparência, né? Essa conformidade, têm buscado mais essa transformação, mas em sua grande maioria nós temos uma humanidade totalmente hedonista, né? Pensa somente em si, egoísta, e que não busca realmente a imagem e semelhança desse Pai, mas Ele se importa exatamente conosco. Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o criador de todo o universo, mas Ele tem um amor especial de Pai por todos os seus filhos. E não é por um ou por dois, mas é por toda a humanidade.
está debaixo desse grande amor de Deus. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou para a salvação. Ele deseja que nós nos arrependamos, né? Que a gente se arrependa e volte realmente a estar na sua presença, a desejar a sua presença. E é por isso que Davi está perguntando por que esse Deus se importa, né? Se nós somos tão pequenos diante de toda a criação, se nós somos tão pequenos mesmo diante de toda a criação de Deus, que é tão magnífica, que é tão grande, que é tão imensa, que é tão poderosa, né? Mas Davi então diz quem nós somos, né? Ele diz assim, versículo 5: e no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus. Parece um exagero até da parte de Davi dizer que nós somos um pouco menores do que Deus, porque a gente está muito longe, né, de ser um pequeno Deus. Mas eu quero te dizer que quando você olha para a palavra, quando você olha para os evangelhos, quando você olha para a vida de Jesus, você percebe o que Davi está dizendo. Porque quando Deus nos criou à sua imagem e semelhança ali no Éden, ele fez realmente com que a criação fosse somente a criação, mas a humanidade fosse um reflexo de quem ele é, em todos os seus desejos, desígnios para nós, em vários comportamentos que nós temos, em várias atitudes que nós temos, a gente pode refletir Cristo em cada uma delas, né? E isso vai fazer, Deus se manifesta, Deus se manifestou na terra através do Filho. Jesus é esse reflexo perfeito do Pai. Jesus é exatamente o que o Pai espera de cada um dos seus filhos. Então, Jesus pôde demonstrar para nós de forma bem prática e objetiva o que Davi está dizendo aqui, né? E, no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus e os coroaste de glória e honra. Cristo, ele demonstra muito bem isso, porque ele encarna, ele se esvazia da sua divindade poderosa, onisciente, onipresente, onisciente. Ele consegue, então, se esvaziar, como diz o texto de Paulo, e ele se faz, então, um de nós no sentido mais poderoso dessa palavra, né? Porque ele realmente demonstra através do seu nascimento como um bebê, da sua própria concepção através do Espírito, né? Porque Deus realmente nos faz no ventre, concebe a nossa vida ali no ventre da nossa mãe e tem uma vida, né? Cristo tem uma vida totalmente voltada à obediência e a fazer a vontade do Pai. Então, cada um de nós tem esse propósito de vida, né? Fazer a vontade do Pai. E essa vontade sempre será boa, perfeita e agradável. A vontade do Pai sempre será boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Então, quanto mais desejamos nos parecer com o Pai, quanto mais desejamos alinhar a nossa vida à vontade do Pai, mais nós vamos tendo uma vida boa, perfeita e agradável. E isso em todos os aspectos emocionais, espirituais, da nossa vida conjugal, da nossa vida familiar, da nossa vida ministerial, tudo vai sendo atingido por essa glória, por essa presença, por essa coroa de glória e de honra, que é ter a presença de Deus, né? Quando nós temos a presença de Deus constantemente conosco, então as nossas atitudes, elas estão coroadas de glória e de honra, de presença de Deus. Somos vistos verdadeiramente como filhos de Deus. Existe uma coroa na nossa cabeça de filho, né, de herdeiro do Pai, de alguém que vai estar com Ele, de alguém que vai se sentar com Ele. E isso é maravilhoso, né? E há uma incumbência para nós, né? Davi está falando sobre isso, sobre essa grande responsabilidade que está nas nossas mãos. Qual é? Tu os encarregaste de tudo que criaste e puseste sob a sua autoridade, e puseste sob a autoridade deles todas as coisas. Quais coisas estão sob nossa responsabilidade? Os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Toda a criação, né? Davi está dizendo para nós que há uma honra
há uma incumbência poderosa sobre nós, sobre os filhos, sobre a criação de Deus, sobre tudo que ele criou. Ele disse: filhos, cuidem de tudo isso. Isso é herança para vocês, isso é desfrute para vocês, isso é tudo que eu criei para vocês desfrutarem, né? E quando nós então temos consciência dessa manifestação de Deus em toda a natureza e de que cada coisa que ele criou tem o seu propósito específico para cuidar de nós, para nos alimentar, para nos fazer ter deleites nessa terra, para que tudo flua muito bem, né? A natureza, ela manifesta essa graça de Deus em fluir, em fazer com que tudo funcione muito bem. A Terra é o único ecossistema que funciona com perfeição em todos os aspectos, justamente por causa da criação de Deus que ele estabeleceu sobre ela. Então, cada parte da Terra está sob o cuidado de um filho. Todos os filhos de Deus têm essa responsabilidade. E como é bom quando entendemos essa responsabilidade, quando tomamos essa responsabilidade para nós, então dizemos: Pai, eu vou cuidar daquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Toda a criação está gemendo, aguardando essa manifestação dos filhos de Deus, porque o pecado tem corrompido, o pecado tem destruído a natureza, né? Nós somos responsáveis por remir, né, por redimir essa terra através do nosso comportamento, das nossas atitudes como filhos de Deus. E então Davi está levantando essa questão para nós, de como nós somos feitos pequenos deuses nessa terra, e não no sentido pejorativo, mas no sentido de filhos desse Deus. Nós temos um Pai que é Deus. Nós temos um Pai que criou todas as coisas para o nosso deleite. Ele diz: filhos, pequenos deuses, filhos de Deus, né? Cuidem de tudo aquilo que eu coloquei aí para o desfrute de vocês, para o deleite de vocês, para que vocês vivam eternamente num lugar perfeito, bom, perfeito e agradável, que é na presença dele, desfrutando de tudo que ele fez. Esse salmo é lindo em mostrar como Deus se preocupa conosco, como Deus nos fez realmente com um propósito maravilhoso, como ele se importa conosco, muito mais do que nós imaginamos, inclusive, e por isso ele deu seu filho Jesus em nosso favor, para restaurar essa comunhão, né, para resgatar tudo aquilo que havia se perdido, né? E cada criança que nasce, então, glorifica a Deus mais uma vez, com mais uma imagem e semelhança dele vindo à terra. Amém, meus amados? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor, vamos exaltar ao Senhor nesse dia por esse salmo, através desse salmo, né, a gente reconhecer isso para a glória de Deus até na nossa oração dessa manhã, tá bom? Pai, nós queremos, nesse momento, Jesus, dizer que nós estamos muito felizes, dizer que nós estamos extremamente felizes, Pai, por aquilo que o Senhor tem ministrado nesse dia na nossa vida, por aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Jesus, como é bom, Pai, conhecer esse Deus de amor. Como é bom, Jesus, conhecer o Pai que tem cuidado de nós, que nos criou à sua imagem e à sua semelhança, que não criou o homem e a mulher segundo toda a sua criação, mas segundo a sua própria imagem. Colocou em nós todos esses atributos que são pertinentes ao ser humano. Colocou, o Senhor, todas as possibilidades de reinarmos junto com o Senhor. Colocou todas as possibilidades de inteligência em nós, de superação, Pai, nessa terra. Nós temos muito pouco, Pai, expandido o reino de Deus nessa terra, porque não conhecemos o Pai que temos, não conhecemos o Senhor que temos, não sabemos o poder que há em nós através do Teu Espírito. Jesus, nos ensina mais uma vez, Pai, a engrandecer a majestade do Senhor, a engrandecer o domínio do Senhor sobre toda a criação, a engrandecer o quanto o Senhor é maravilhoso em tudo que faz, o quanto a beleza, Senhor, de toda a natureza demonstra a Tua beleza. Quando olhamos, Pai, para qualquer área da nossa vida e percebemos a beleza da Tua criação, então conseguimos perceber a Tua beleza. Conseguimos ver o quanto o Senhor é grande,
quando olhamos para todo o universo formado. Conseguimos ver o quanto o Senhor é poderoso quando vemos, Pai, o poder de um mar se desenvolvendo na natureza. Podemos ver, Senhor, a grandeza do Senhor através de cada comportamento de um animal, Senhor, de um animal selvagem, de como eles se autocuidam, né? Cuidam de maneira muito, muito maravilhosa uns aos outros. Como existe, Senhor, uma criação totalmente cuidadosa um com os outros. Senhor, como é lindo ver, Pai, as manadas cuidando uns dos outros. Os animais, eles se autoprotegem. Aqueles que não são os predadores, eles cuidam uns dos outros. Eles zelam por tudo que está ao seu redor. A natureza, Pai, ela demonstra todo esse zelo de cuidado da família, do zelo do cuidado da natureza, do zelo do cuidado do ecossistema. Jesus, muito obrigada, Pai, por demonstrar esse teu poder através de tudo isso. Senhor, como nós somos falhos em contemplar e então abrir a nossa boca e engrandecer ao Senhor por tudo isso. Passamos, Pai, dias e dias e dias sem ao menos declararmos a grandeza do Senhor por aquilo que está ao nosso redor. Quando nós olhamos para as coisas maiores que o Senhor fez, Pai, ficamos até sem entender o quanto esse Deus, que é todo poderoso, tem tanto amor por nós, que rejeitamos o Senhor muitas vezes, que realmente negligenciamos a sua vontade para nós, que não buscamos conhecer essa vontade do Senhor para nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra tem nos alinhado a tudo isso. Senhor, tem nos ajudado a sermos fortalecidos nos propósitos, na vontade do Senhor para nós. Obrigada, Espírito Santo, por cada dia que o Senhor vai revelando um pouquinho mais dessa majestade santa, dessa grandiosidade da tua presença em nós, de como o Senhor habita em nós através do teu Espírito. Obrigada, Deus, obrigada por essa manifestação tão linda, tão poderosa, Jesus. O Senhor é surpreendente em cada atitude. O Senhor se mostra, né? Demonstra a sua grandeza através de tantas coisas lindas que o Senhor cria, mas em especial sobre a criação, sobre os filhos mesmo. Cada bebê que nasce, Senhor, a gente olha e vê a beleza da sua graça, do seu amor, da sua bondade para nós, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por nos levar a esse lugar de comunhão, nos levar a esse lugar de entendimento, cada dia mais para exaltarmos o teu nome, para engrandecermos o Senhor, para dizer o quanto nós te amamos, Jesus, o quanto o Senhor é poderoso em nós e através de nós, o quanto o Senhor deseja, Pai, que toda a tua criação seja então redimida, para que possamos viver essa eternidade que o Senhor tem preparado para nós, não somente um lugar preparado, mas a tua presença constante em nós e junto de nós. Oh Deus, como o Senhor deseja habitar no meio do teu povo. E esse é o teu maior anseio. O Senhor não vê a hora de estar conosco. E nós então queremos ter, Senhor, esse mesmo anseio. Não vemos a hora de estar com o Senhor eternamente. Obrigada, Espírito de Deus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, Senhor, por ter nos feito um pouco menores que o Senhor só. Coroado a nossa vida com glória e majestade. Honra, né? Glória e honra o Senhor tem nos dado, né? A tua presença constante e nos encarregado, então, de cuidarmos de tudo isso que o Senhor fez, de tudo isso que o Senhor criou. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Deus. Te louvamos nesse dia, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Grandes coisas o Senhor tem feito. Obrigada, Jesus.